Gente, esse tema aqui muito me interessa, sinto na pele. Você tem lugar de fala? Eu tenho lugar de fala. Quer dizer, assim, né? Eu ainda, enfim, estudo o tema, né? Sou uma aprendiz no tema, mas eu faço uma brincadeira bem ruim de vez em quando, né? Porque assim, as pessoas acham que eu sou politicamente correta, mas eu não sou, tá, minha gente? Eu não sou nada politicamente correta. Mas eu falo, Flávia, que às vezes eu acho que eu tô com burnout assintomático, porque é sério, né? Não tinha Covid assintomática, às vezes eu acho que eu tô com burnout assintomático, às vezes a gente sai espalhando burnout também, né? E não percebe. É isso aí. No autocrítica temos. Quem trabalha em alta performance, né, como é o seu caso, às vezes realmente consegue Eu disfarçar. acho esse termo tão coach. Vou falar. Eu acho que é parte da nossa realidade, né? Na verdade, a gente não só trabalha em alta performance, mas eu acho que a gente vive em alta performance, né? Tipo, a gente tem que dar alta performance no treino. Mulher, né, Flávia? Mulher, né? No treino, na casa, na maternidade, a gente tem que fazer tudo em alta performance, né? A gente vai falar sobre burnout do empreendedor. Se você também empreende, tem o seu próprio negócio e tem um pouco aquela... Eu acho que quando a gente entra no empreendedorismo, um dos motivos é porque a gente acha que vai poder ser dono do nosso tempo, não vai ter chefe, não vai ter que dar satisfação, mas não é isso que acontece, porque acaba acontecendo uma sobrecarga gigante, né, Lud? E assim, a gente tá trazendo essa pauta aqui nesse quadro da Transmontano, né, porque é muito importante a gente falar dessa saúde do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele às vezes se acha meio invencível, né? E até o próprio time dele acha que ele é invencível, né? E não, né? Assim, eu canso de ver, tá, Flávia? Às vezes eu me enquadro nessa estatística que o empreendedor fala assim, não, depois eu marco o médico, depois eu marco tal coisa, direto. né? Então, faz tempo que eu não vou no dentista. Então, no dentista eu tenho ido, né? Porque não dá pra adiar, né, minha gente? Mas né? A gente que é mulher tem que marcar ginecologista todo ano, ou tem que fazer um check-up cardiológico, passou dos 40 tem que fazer, né, todos os exames. Exato. E a gente acaba adiando porque você fala, essa reunião é mais importante. Exato. Ou a palestra que eu vou apresentar é mais importante. Exatamente. E tudo acaba tomando lugar de cuidar da gente, e se a gente não estiver bem, não estiver funcionando, não vai sair palestra, não vai sair proposta, não vai sair reunião com cliente. E eu sempre falo isso, né, assim, às vezes a gente acha, né, especialmente os empreendedores, né, não, porque eu tô com vários problemas, tô com desafio comercial, financeiro, estratégico e etc. Eu sempre gosto de responder assim, se você tem vários problemas, tá tudo bem, tá? O problema é quando você tem um só. Que geralmente é um problema de saúde, né? Então, se você tá com um problema só, aí você tem um problema, né? E vamos falar o seguinte, Flávia, a gente tem algumas informações aqui. Não é só com a gente, tá? Porque nós estamos aí nas estatísticas. Os dados corroboram isso, porque no ano passado, a Endeavor e o BID Lab fizeram uma pesquisa saúde e performance de pessoas empreendedoras e diz que 94% dos empreendedores de alto impacto no Brasil já enfrentaram pelo menos uma condição adversa de saúde mental. Ou seja, já tiveram algum tipo de sintoma ou tiveram ansiedade, depressão, ataque de pânico e tudo mais. E sabe o que eu acho mais significativo aqui? As mulheres são as mais afetadas, com 88% relatam ansiedade e 29% relatam ataques de pânico, né? Eu queria trazer aqui um ponto, Flávia, que assim, o burnout é uma doença associada ao trabalho, né? Acho que é super importante trazer isso. Mas as pessoas, elas às vezes não entendem que o burnout, mesmo no trabalho, tem o elemento de sobrecarga. Mas quando você se sente em burnout, por exemplo, aquela sensação de desesperança radical, né? Que não vai dar, que você se sente tão sem energia, né, que não vai dar, nada vai acontecer, né, e eu acho que isso conversa muito com a história dos empreendedores, porque você vai fazer qualquer tipo de análise de pesquisa, o sentimento dos empreendedores, o maior deles, o que mais grita é a solidão. E a solidão e o isolamento têm uma relação muito grande com o burnout. Eu estava lendo um livro que eu não acabei de ler ainda, mas eu estou amando. Eu achei pela capa que ia ser uma porcaria, mas o livro é maravilhoso, chama O Coach de $1 Trilhão. O título é ruim, minha gente, eu sei, mas o livro é ótimo. E aí ele conta meio a história de um cara que circulou por muitas empresas, inclusive concorrentes no Vale do Silício, que é o Bill Campbell.
E aí o Bill Campbell, ele era um cara que sempre dizia, né? Um dos maiores geradores de burnout para os grandes líderes, né, os empreendedores, é a falta de comunidade. E ele deixa isso claro ao longo do livro. E eu acho que é muito verdade, assim, né? Eu acho que é um dos elementos que corroboram para acelerar o burnout, né? O excesso de trabalho é um deles. Mas, às vezes, o excesso de trabalho é porque você não tem com quem contar, né? Então, a gente tem que analisar todos esses elementos, e acho que o empreendedor, ele também, ele acaba sendo multitarefas. Então, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes, na nossa eu presa, a gente não delega coisas. E nem tem para quem delegar, e nem tem para quem delegar, isso acaba sobrecarregando. E tem alguns também que tem aquela sensação de controle, né? De tipo assim, não, eu vou fazer... e eu vou assumir, né? Só que isso acaba gerando essa sobrecarga. É muito complicado. E, além de tudo, a gente está trabalhando muitas horas. A jornada de trabalho excessiva é aí um dos principais motivos para a gente sentir essa... Não só a solidão, mas também esse cansaço extremo que a Lud falou, né? A gente se sente, às vezes, meio... sem ideias, né? E sem ideias, o que o empreendedor pode fazer? Nada, tipo, né? Se o empreendedor não tem visão, ele não tá fazendo, né? Esse é o ponto, né? Lembrando que os líderes, os empreendedores, eles têm aí como um dos principais papéis é o desenvolvimento da visão. O desenvolvimento da visão é sonhar. Exatamente. Se você tá em burnout, gente, você não sonha, né? É muito punk. Exatamente. Eu acho que às vezes a gente fica preso também, Lud, com muitos ruídos em volta, né? Então, para conseguir desenvolver uma visão, para conseguir pensar em futuro, a gente precisa eliminar esses ruídos. Mas, às vezes, a gente não consegue. E é a história também de nunca parar de trabalhar, né, Flávia? Você tinha um tempo pré-internet que, assim, você entrava na internet, né? Eu falo assim, eu vou agora entrar... Eu vou parar o que eu tô fazendo para entrar na internet. Hoje você não entra na internet, você tá na internet. Você não sai da internet. Exato, você tá recebendo notificação o tempo inteiro. Você tá lembrando assim, putz, eu podia gravar isso para fazer um... Eu, pelo menos, sou assim, né? Então, você tá no banheiro, na academia, em qualquer lugar você tá. Banheiro é a melhor ilha de edição do mundo, gente. Né? E vale lembrar, né, que o ambiente de inovação, as startups, o empreendedorismo de uma forma geral, cria um ambiente muito competitivo, né? E muito... É uma coisa assim que a gente tá ali disputando por verba, por receita e tal... E aí você fica realmente sofrendo uma pressão. Sim, né? É a cultura da alta pressão pelo sucesso. É por isso que eu não gosto muito da palavra, né, de alta performance, né, Flávia? Eu não sei, eu acho que a gente ficou tão embebido nesse ambiente do Instagram, né, de um monte de corte de podcast, de coach dando dica. Inclusive coach de empreendedorismo que nunca teve empresa. Que não sabe a diferença de DRE e de caixa, por exemplo. Conhecemos pessoalmente vários, inclusive, que tem esse perfil, tá, gente? É muito... Sabe o que é louco, assim? A galera que prega mais essa cultura de alta performance, sim. Essa pressão pelo sucesso, né? Geralmente é gente que só faz sucesso na camada digital. E eu pareço uma maluca falando isso às vezes, mas você pega essa mesma galera e coloca essa galera para empreender na economia real, fora da economia digital. Exatamente. O resultado é completamente outro, é completamente diferente. Assim, isso me deixa muito impactada, porque... cara, no Instagram cabe qualquer coisa, né? É um mundo de narrativa. E essa mesma galera não fala da história do burnout, da sobrecarga. A galera adora só apontar pro dedo e falar, não, você centraliza muito, você precisa delegar. Tá, cadê o dinheiro no caixa para você ter para quem delegar, meu amigo? Né? Então, eu acho que a gente ainda vai precisar, Flávia, amadurecer muito assim, esse discurso. E tirar o empreendedor desse lugar de herói. Desse pedestal, né? Desse lugar de heroísmo, que é quase um reflexo muito grande da cultura americana, né? Que foi acostumada a tratar o empreendedor como herói. E aqui no Brasil, um monte de gente fala, não, porque o empresário no Brasil é tratado como vilão, né? E aí a galera esquece da bolha do Instagram, né? Falando assim, não, o empresário é tratado como herói no Brasil também, com certeza, né? A gente tá
numa bolha onde parece que o empreendedorismo é a única saída para todo mundo. Não é assim, gente, que a banda toca. E vale lembrar que se a pessoa não estiver bem, o negócio dela também não vai ficar bem. Exatamente. Né? Então, assim, coloca a máscara de oxigênio primeiro, né? Porque o resto do negócio precisa de você 100% para conseguir prosperar, né? E eu não conheço um empreendedor ou uma empreendedora que não tem entrado no game achando que seria muito mais fácil do que realmente é. Assim, é 100%, e isso é 100%. Todo mundo acha assim, não, vou começar a empreender e tal. Sim. Cara, a gente entra com o otimismo, né? E aí, quando a gente passa pelo rolê, Flávia, né? Você sabe disso, as coisas são muito mais difíceis do que a gente imagina. O que não significa que você que tem o sonho de empreender não deva tentar. Você deve tentar, mas, cara, não é como diz o Luiz Buscapé, que fez um vídeo ótimo, ele fala assim, a vida não é um morango, minha gente. A vida não é um morango. E o que você faz, Lud, para trazer essas estratégias? Que estratégias você tem? Aí eu trabalho, me fala 3 estratégias que você tem para minimizar, para mitigar aí um pouco essa sensação de cansaço, de Flávia, burnout. Sabe uma coisa que eu queria puxar, que tem a ver com isso? Assim, eu tenho vários amigos que empreendem, né? E eu conheço muita gente que, enfim, apela para várias coisas. Tem gente que toma remédios, né? A gente está no Setembro Amarelo, mas tem gente que toma remédios controlados, ansiolíticos, né? Que vai para uma linha mais formal, né? De terapia. Tem gente que faz terapia. Tem pessoas que vão para o caminho das substâncias ilícitas, não legais, né? Alguém levanta. Levantaram a mão aqui, né? Tem gente que vai, né? Eu achei que ele tinha falado para parar de falar. Então tem vários caminhos, né? E eu acho que eu só não fui por um desses caminhos porque eu moro na praia, entendeu? Então eu acho que isso para mim fez muita diferença, assim, empreender aqui na Baixada Santista, em Santos, traz suas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu acho que traz acho que foi uma estratégia inconsciente de sobrevivência real, Flávia, porque eu acho que eu já teria morrido se eu estivesse em outra cidade, entendeu? O contato com a natureza, né? O contato com a natureza, o contato com o mar, o fato de morar numa cidade que é mais tranquila. Não tô falando que Santos, nossa, super segura, não é isso. Mas é uma cidade mais tranquila. Essa semana eu passei 2 dias em São Paulo. Mano, eu olho pro lado e falo assim, como as pessoas conseguem? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem, gente. Eu passei pela Marginal ontem, cara, com cheiro. Como, amigo? Como você dirige todo dia? Eu não sei você, mas eu fico, quando eu tenho que ir pra São Paulo, eu fico sofrendo por antecipação. Não, eu tô assim, eu vou amanhã, gente, de novo. Me dá um negócio assim, tipo, caraca, eu vou ter que ir pra São Paulo. Mas tem que ir, tem que sentir o cheirinho da poluição, gente. Tem. Deixa eu só responder que eu não respondi a pergunta. Ela respondeu uma gente, só. Pra mim, assim, ficar em casa ficar em casa lendo, só fazendo as coisas que eu quero, pra mim é um dos caminhos, assim, de mitigação, viajar. Talvez se você não... se você empreende em casa, se você faz home office, você tem que fazer o movimento contrário, exatamente. Né? A Lud tem uma situação... Exato, se você tá em casa, sua casa é o seu trabalho, isso não é legal, gente. E não é porque não é porque a gente aqui é sócia do rolê que resolve esse ponto, mas assim, você ficar sem entender esses ciclos, você separar o seu ciclo de trabalho e seus... É outra coisa que eu faço. Eu separo muito bem. Tem dias que eu nem tô levando o computador pra casa, né? Justamente, cheguei em casa, é minha casa. Não é meu trabalho, não é meu escritório. É um espaço sagrado. Exatamente. E eu acho que a terceira coisa aí é viajar, Flávia. Viajar, muito se deslocar, é assim, você olha o mundo com outra perspectiva e fala assim, o mundo não é os meus problemas, a minha empresa, o meu negócio, né? Você se desloca e é muito bom. Eu, pra dar um pouquinho de... Também fazer esse contraponto com a Lud, eu tento fazer algumas coisas aí. Eu faço terapia, eu acho indispensável ter esse momento de despejar essas emoções, porque só de falar algumas coisas você acaba verbalizando vontades que nem estão na sua esfera consciente, desejos, vontades, medos, né, que não estão nem na sua esfera consciente. Eu procuro ter amizades completamente fora do empreendedorismo ou da minha área do jornalismo. Eu quero ter amigos que sejam, enfim, de outras áreas, de outros lugares, para ir na praia, para ir para festa, para ir beber no fim de semana, para poder conversar sobre coisas que não são afins
ao trabalho que eu faço. Eu acho que isso é muito rico e até acaba inspirando a gente. Até amigo CLT, né? E acaba inspirando a gente para pensar em outras visões de mundo, porque a gente fica um pouco bitolado mesmo, né? Sim. E eu acho que essa coisa da praia realmente é... A gente tem muito esse privilégio, né? Ó, eu vou fechar aqui, Flávia, com a Érica falando o seguinte: não consigo me imaginar morando em São Paulo de novo. Eu estou em Santos há quase 2 anos e não quero mais sair daqui. E essa é uma coisa que depois que a gente abriu o Joyce Hub, a gente tem ouvido muito. Assim, pessoas falam, não sei como eu não fiz isso antes, isso mudou totalmente minha saúde mental, isso mudou totalmente minha forma de ver o mundo, né? Então, morar na praia, gente, é maravilhoso. É bom para os empreendedores, assim, rola menos dinheiro, mas também rola um pouquinho mais de paz, né, Flávia?